Uma das falas de uma das personagens aqui diz o seguinte: eu falo do Jesus real. Eu falo a respeito de Deus. E pergunta: ele não é famoso por causa do seu amor? Eu quero conhecer mais sobre esse amor. Eu quero, nessa parte final desse musical, falar sobre o plano de Deus para a vida eterna. Falar sobre a grandeza do amor de Deus. A Bíblia tem muitos versículos, e você conhece com certeza muitos deles. Tem 66 livros. Tem 1.189 capítulos. 31.103 versículos. Mas se todos eles se perdessem e ficasse apenas um, ele seria o suficiente para revelar para todos nós a grandeza do amor de Deus. É o versículo de João 3,16. Nós temos, como disse, 31.103 versículos. Mas se nós tivéssemos acesso a apenas um deles, este único versículo, ele resumiria o plano de Deus para a vida eterna, revelaria de maneira colorida o amor de Deus por nós. Não é sem razão que João 3,16 é conhecido como a miniatura da Bíblia. E é um versículo que, se você não conhece, eu queria que você decorasse e levasse ele para casa hoje. Que aparece aí na sua tela, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí numa versão mais simples para você ainda, é isso aqui, olha. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o resumo do Evangelho. Eu quero falar um pouquinho da grandiosidade do amor de Deus. Por que esse amor é grandioso? A Bíblia diz: porque Deus amou. Ele é grandioso por causa de quem tomou a iniciativa. Queridos, nós rompemos o nosso relacionamento com Deus lá no Éden. Fomos nós quem pecamos, fomos nós todos éramos representados por Adão. Ali não era apenas um homem, era a raça humana. Se revoltou contra Deus, se afastou de Deus, rompeu o relacionamento com Deus. E era de se esperar que nós tivéssemos agora um Deus que viesse sobre nós com ira, cobrando, querendo nos castigar. Mas a Bíblia diz, lá em Gênesis já é anunciado, Deus toma a iniciativa de amar. Esse amor é grandioso por causa de quem tomou a iniciativa. Do ofendido, ao invés de cobrar, o Deus grandioso, de reafirmar o seu amor pelo ser humano. Deus amou. E esta iniciativa de Deus mostra que esse amor é grandioso por causa de quem tomou, em que condições tomou essa iniciativa. Mas não apenas isso. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira. Então, esse amor também, ele é grandioso, queridos, por causa dessa intensidade. Deus amou primeiro, Deus amou o mundo, por causa da abrangência desse amor. Deus não amou só algumas pessoas, Deus não escolheu alguns de alguma raça, embora Deus tenha escolhido Israel inicialmente, ele escolheu para que Israel pudesse anunciar o seu amor por todas as nações. Então, esse amor é grandioso por causa da abrangência. Ninguém está de fora. Nenhuma raça, tribo, nação, língua, nenhuma classe social, nenhuma época. O mundo não se refere à natureza. Mundo se refere a mim e a você. Porque Deus amou a mim, Deus amou a você. Mas é importante ver essa abrangência. Ninguém está de fora de nenhuma época, nenhuma situação. Nada exclui esta pessoa ou exclui alguém do amor de Deus. O amor de Deus é grandioso por causa da sua abrangência. Mas diz, Deus amou o mundo como? De tal maneira. Queridos, tal maneira mostra a intensidade. O que é tal maneira? Tal maneira é simplesmente uma expressão para descrever algo indescritível. Como vai dizer desse amor? Vamos lá. Quanto Deus amou? 100%? 1000%? Não. Não dá para
descrever. Tanto que a outra tradução diz, Deus amou tanto o mundo. Na falta de expressões para definir a intensidade desse amor, simplesmente a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Nós cantamos músicas, muitas músicas de amor, hoje cantamos, ouvimos muito sobre o amor aqui na participação do teatro, e é interessante que as músicas que cantamos falam sublime amor, grandioso amor. A música do Gerson Borges diz, como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca vai acabar. Tu me conheces bem, sabe quem eu sou. Queridos, esse amor, Deus nos amou de tal maneira que não há palavras que possam dizer assim, eu vou usar uma expressão que descreve amor. Deus amou de tal maneira, uma maneira que só Ele conhece, a intensidade do amor de Deus. Alguns usam algumas palavras até poéticas, dizem que é um amor intenso, um amor feroz, de Deus pelo homem. Deus vem em busca do homem. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor é grandioso por causa da sua intensidade. Mas diz que deu seu Filho unigênito. Esse amor é grandioso por causa do que estava envolvido nesse amor, o que está envolvido nesse amor, por causa do meio utilizado. Deus, para demonstrar o seu amor, Ele não mandou um anjo. Deus não estabeleceu um plano. Deus mandou o seu próprio Filho. Vamos lá. Mas não apenas um filho. Ele mandou o seu único filho. Inocente, santo, perfeito. Por isso mesmo era necessário, por causa do nosso pecado, que alguém perfeito, sem pecado, morresse por nós. Se nós pudéssemos pagar pelos nossos pecados, nós pagaríamos. Nós não temos condições, porque não há justiça em nós. Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu filho, mas não apenas um filho, deu o seu único filho, mas não apenas o seu único filho, deu para que morresse por nós, queridos. Esse amor é grandioso por quem está envolvido, por causa do meio utilizado. Foi um plano de resgate que exigiu que Deus envolvesse seu filho amado. E que diz a Bíblia que voluntariamente se entregou. Ele não foi obrigado. A Bíblia diz que ele entregou a sua vida para pagar pelos nossos pecados. O amor de Deus é grandioso. O plano de Deus é perfeito por causa desse meio envolvido. O Filho único de Deus, que veio sofrer em nosso lugar. Tanto sofreu, que na cruz, num sentimento de abandono, Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não que ele estava desamparado, mas naquele momento o pai falou, filho, agora é com você. Carregar o peso do pecado do mundo. E Jesus fez isso voluntariamente. O amor é grandioso por causa de Jesus, seu filho, filho de Deus, que estava envolvido. Mas ele diz que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Agora ele volta a falar daquela abrangência. Deus não amou o mundo, amou a todos. E ele diz, para que todo aquele que nele crer, novamente o texto está dizendo que ninguém está excluído. Quem pode se tornar filho de Deus? Quem pode ter a vida eterna? Todo aquele que fizer algo, que fizer boas obras, que, como vimos aqui o tempo todo, tentar agradar a Deus, preencher o vazio de várias maneiras, porque dentro do homem há um vazio, e os especialistas dizem, né? Dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus, mas a Bíblia diz dessa abrangência, para que todo aquele que simplesmente crer. Muito se perguntou aqui, né? É tão fácil assim? É fácil assim. É tão simples assim que fica difícil até de acreditar. Porque o difícil Jesus já fez. Deus já fez, mandando Jesus. Para que todo aquele que olhar para esse plano de Deus, para esse grande amor, for atraído por esse amor e nele crer, se arrepender dos pecados, depositar fé, o que acontece? Não pereça. Esse amor é grandioso. E aqui a gente caminha para o final por causa do resultado. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós não gostamos muito de falar disso, porque perecer significa morrer eternamente, se perder. Fala de inferno, de vida após morte. Mas a Bíblia diz que Deus mandou Jesus para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque Deus não fez o inferno para que nós
como nosso destino. Não, queridos. Não pereça. Não perca a sua vida espiritual. Não perca a vida eterna. Pelo contrário, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é grandioso por causa do resultado. Primeiro, nos livra da morte eterna. E, por outro lado, nos dá a vida eterna. Vida eterna que não é só eterna porque é extensa em termos de tempo. Ela é eterna em termos qualitativos. É uma vida de paz com Deus, lá no céu, onde não há choro, nem pranto, nem dor, não há separação. É o lugar, você pode imaginar o lugar mais maravilhoso do mundo, e não chega, nem toca ali no que é o céu. O céu é o lugar mais maravilhoso. Então você pode imaginar o lugar que você mais goste, o céu é muito melhor. É um estado de paz com Deus, de vida eterna com Deus. E nós somos criados para viver com Deus. Eu quero conhecer este amor, diz aqui a personagem. E esse amor realmente é grandioso. É grandioso porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o resumo do Evangelho. Esta é a melhor descrição do amor de Deus. E eu quero perguntar a você, porque hoje é um dia de você considerar esse plano, uma época importantíssima como o Natal, é uma época de você parar um pouquinho e pensar assim, eu já entreguei minha vida para Jesus, a oferta está feita. Muitas pessoas estão vivendo, tentando preencher o vazio que só Deus pode preencher. Há pessoas tentando conquistar o céu por meio de boas obras, de boas ações, de moralidade, de aperfeiçoamento espiritual. A Bíblia diz que não, que Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele apresentou o plano. Qual que é o plano? Eu dei o meu filho, o único filho, para que todo aquele que depositar a fé, crer nesse sacrifício e aceitar, tenha vida eterna. Enquanto a igreja ora, e você que já é um cristão, agradeça a Deus por esse grande amor que te alcançou. Mas eu quero perguntar a você, eu não conheço você que está aqui hoje nos visitando, se você foi tocado por Deus por essa mensagem, enquanto a igreja ora, clama ao Senhor, e quer entregar a vida, quer começar uma nova vida, dizendo assim, eu recebo a Jesus como meu Salvador, eu aceito esse presente de Deus. Eu queria convidar você apenas com um gesto, levantar a sua mão para eu orar por você. Alguém hoje que quer entregar sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Alguém que foi tocado por Deus dizendo, amém, pode baixar ali na galeria. Mais alguém que foi tocado por Deus dizendo assim, eu quero começar uma nova vida com Jesus. Levante a sua mão, quero orar por você. Se Deus está tocando no seu coração, abra o seu coração e receba o presente de Deus. Enquanto a igreja ora, se há mais alguém, basta levantar a sua mão, eu quero orar por você. Se há mais alguém, você que está aqui hoje, foi tocado por Deus, dizendo, eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Eu quero, amém, Deus te abençoe, pode baixar. Há mais alguém? Se Deus está tocando, a minha oportunidade não é para dizer assim, olha, aceite. Deus está tocando no seu coração? Levante a sua mão, é um gesto para Deus, levante e baixe, amém, Deus te abençoe. Se há mais alguém, levante a sua mão, é um gesto de fé, dizendo, eu recebo a Jesus como meu Salvador. Última oportunidade hoje, se há mais alguém, porque eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Vamos orar. Deus de amor, o teu amor é sublime, o teu amor é grandioso. Muito obrigado porque o Senhor nos amou e nos ama de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Eu quero te louvar por aqueles que hoje, agora, depositaram fé no Senhor. Disseram, eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu recebo a Jesus como meu Salvador. Quero pedir que teu Espírito entre nesses corações. Dê a eles a certeza da vida eterna. Escreva os seus nomes no livro da vida. E que a partir de agora eles também possam ser chamados filhos amados de Deus. Obrigado por esse amor. E obrigado por plano maravilhoso que tem mudado destinos, tirado pessoas da condenação eterna e levado para a vida eterna ao longo dos séculos. Obrigado por Cristo Jesus, por esse maravilhoso plano e por esse grande amor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.